Vamos iniciar aqui. Boa tarde, diletos e diletas. Como vocês estão, meus bebezinhos? Tudo bem? Bom, vamos fazer a nossa revisão de ciências, mas eu quero que vocês fiquem calmos, tranquilos e tranquilas, porque eu sei que vocês estudaram, tá? Eu sei. Então, se estudaram, vamos respirar. A revisão do cálculo que envolve lá a fórmula V lambda F, a gente já fez em sala de aula. Nosso foco aqui vai ser mais na parte teórica, tudo bem? A parte do cálculo a gente já fez. Então, vamos fazer a revisão na parte de ondas e na parte de espelhos. Fiquem tranquilos e tranquilas, porque vai dar tudo certo, tudo certo. Gente, se tiver aqui com eco, é porque o lugar que eu tô, ele é um pouco pequeno, né? Que é meio que um escritóriozinho. Então, o som ele bate na parede e volta. Talvez se misture, se entrelace. A gente estudou sobre o eco na sala de aula. Mas, no geral, acho que dá para perceber perfeitamente a fala aí, o que eu estou tentando passar para vocês. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, não me perguntem, por favor. Vão no Google, porque é gravado, tá, gente? Infelizmente. Mas vou tentar tirar todas as dúvidas possíveis aqui agora. Todas. Vamos começar pelo começo. Já que a gente está estudando sobre as ondas, aí você me pergunta, professor, o que é uma onda? Olha só, vou dar um tapa aqui na mesa. Desse tapa na mesa, tá vendo? Isso aqui quer dizer o quê? Onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Então, quando eu perturbei a superfície da mesa, essa perturbação gerou o som, que é um tipo de onda que a gente vai estudar aqui. Tudo bem? Então, perceba que o tapa na mesa foi uma perturbação e se propagou. Lógico que aqui tem vários artifícios tecnológicos para essa perturbação chegar até vocês, que envolve equipamentos que vão fazer essa conversão de sinais elétricos em sinais sonoros aí e por aí vai. Mas, de modo geral, é uma perturbação que se propaga no espaço. E o que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que as ondas, elas não transportam matéria. Onda só transporta energia. Aí você pergunta, professor, o surfista está lá na praia, ele está na onda. Não, está na onda não, mãe. Está na onda não, pai. Sabe onde é que ele está? Ele está à frente da onda. Porque se ele estiver na onda, ele cai. Se ele estiver na onda, ele embola, ele cai. Então ele tem que estar à frente da onda. Se tiver na dúvida, pegue um vídeo aí de surfista, tá? E veja se ele está à frente ou se ele está na onda. E aí depois você me diz na sala de aula. Então, a onda, ela não transporta energia, só transporta matéria. E é toda a perturbação que se propaga no espaço. Ponto final. Se tiver alguma coisa lá na prova perguntando o que é onda, não fique na onda não. Responda. É perturbação que se propaga no espaço. Procure isso aí. Tudo bem? Vamos focar. Nada de inventar. Não é hora de inventar, não. É hora de aplicar o que a gente está aprendendo. Peraí que eu tô matando um muriçoca aqui gigante. Parece um cavalo voador. Vamos para frente. Então, as ondas, elas são divididas, né, em grupos macros e a partir daí a gente vai destrinchando. A gente viu dois grandes grupos de ondas na sala de aula, que foram as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Vamos focar aqui agora nas ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas são perturbações que carregam energia, no caso transportam energia, e precisa de um meio material para se propagar. Tá? Nesse caso aí a gente tem o som. O som ele precisa do ar, ele precisa de uma chapa, pode ser uma lâmina de ferro, de aço, de alumínio, precisa da parede. Se não tiver um meio material, um meio palpável, tá? A gente não tem a onda sonora. Lembra do exemplo que eu falei lá na sala, né? Do filme Star Wars, que os caras estão no espaço, no vácuo, e aquelas armas de luzes faz uma zoada. Aí você fica pensando, professor, por que o senhor está falando que o som ele precisa de um meio material para se propagar? E o filme ele mostra uma galera lá no espaço brigando e o som saindo se lá é vácuo. O filme está errado. O filme está errado porque no espaço a gente só vai ver a luz, tá? Que é o tipo de onda eletromagnética que a gente vai estudar aqui. Então o som, da forma que a gente percebe ele aqui,
é impossível a gente perceber ele no vácuo. Ou seja, no espaço, a gente só iria perceber as luzes passando, mas o som a gente não iria ver. Perdão, não iria escutar. Iria ver, a gente não vê o som, a gente escuta. E tem aqui algumas características das ondas mecânicas. Onda mecânica é uma vibração do meio, que a gente acabou de falar aqui. Tá? A onda mecânica também pode ser classificada em translacional e longitudinal, que a gente vai estudar daqui a pouco. E focando aqui nesse slide, eu quero que vocês percebam essa representação da onda. As características principais da onda que a gente tem aqui são, primeiro aqui, amplitude, esse morrinho que a gente está vendo aqui, ó, amplitude, e o vale. Não está escrito aqui não, mas aqui é um vale. Tudo bem? O comprimento de onda, que é a parte que se repete, pode ser dado daqui, ó, de uma amplitude a outra. E vai ser representado por esse lambda, tá? Eu estou tentando desenhar aqui, gente. Mas ser artista nesse meio digital é difícil, porque a mão treme muito. Então aqui, ó, esse lambda aqui é o comprimento de onda. Se vocês tiverem dúvida, por favor, pega o macete que eu dei na sala de aula, toca aqui, ó, na parte horizontal, na reta, e desenha o S. Desenha o S bonitinho, que você vai achar o comprimento de onda. Então, isso aqui que eu estou fazendo agora, ó, isso aqui, tem o mesmo tamanho disso aqui, ó. Também é o comprimento de onda, tá? Além do comprimento de onda, a gente também tem a frequência. Aí você pergunta, professor, o que é a frequência? Se a gente comparar essa imagem, vou botar aqui imagem 1, tá? Com essa aqui, imagem 2, a gente vai perceber o seguinte. Na imagem 1, eu tenho menos S desenhado na figura, se comparado com a imagem 2. A imagem 2 eu tenho esse S aqui, e tenho esse outro aqui, também tenho esse outro aqui, e por aí vai. Ou seja, a frequência, nesse caso aí, vai ser a quantidade de comprimentos de onda que vai passar por um ponto no mesmo intervalo de tempo. Então, aqui embaixo eu tenho muito mais ondas passando do que em cima, na figura 1. Tudo bem? Então, a frequência aqui de baixo é maior, se comparado com a 1. E aí você me pergunta, como é que a gente vai calcular, então, a frequência, a velocidade, utilizando o comprimento de onda? Basta usar essa fórmula que a gente já fez em sala de aula aqui, ó, já estudamos em sala de aula. V vai ser igual a lambda F, tudo bem? V de velocidade, lambda comprimento de onda, e F em Hertz, que é a nossa frequência. Frequência, que a gente já fez em sala de aula, só para vocês perceberem, tá? Não é para ficarem na dúvida, vai ser dado por 1 sobre o período, 1 sobre t. Espero ter tirado a dúvida de vocês nessa parte aí e vamos para a próxima parte. O que eu falei a vocês, né? As ondas, elas podem ser transversais ou longitudinais. Vamos por partes porque são aplicações diferentes. O que é uma onda longitudinal, tá? As ondas longitudinais propagam-se na mesma direção que o estímulo do estímulo que a produz, né? Que o estímulo que a produz. Então, perceba que esse tipo de propagação aqui, ele vai ser o seguinte. Aqui vai ser, tá? Expansão e aqui vai ser compressão. Expansão, compressão. Expansão, compressão. O que dá muito bem nesse modelo aqui, e que vai representar, são as ondas sonoras. Tá? As ondas sonoras, para se propagarem, elas têm que comprimir o ar e expandir. Comprimir, expandir, comprimir, expandir. E é assim que a gente consegue perceber um som, tá? Uma música, a fala de alguém, vocês estão me escutando agora, por meio disso aqui, tá? De expansão e compressão. Ou seja, o som, vou colocar aqui embaixo, ó. Oh, gente, perdão pela letra, tá? Mas, enfim. O som é um tipo de onda longitudinal. E as ondas transversais, né? Propagam-se em direção perpendiculares às do estímulo
responsável por produzi-las. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma variação em que envolve o vale e a amplitude. O vale, tá? E a crista, perdão, chamando de amplitude, mas é crista, viu, gente? Tinha até esquecido isso aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, as imagens, elas são muito bem representadas por esse tipo de onda. No caso, as ondas transversais. A imagem, a luz, a onda, no caso que é a onda eletromagnética, ela sai através disso aqui, ó, ondas transversais. Então, ondas longitudinais, a gente tem o som, e ondas transversais, nós temos as imagens. Vou botar aqui, ó. Imagens, tá? Se caiu a questão na prova, lembre-se, longitudinais, o som, tá? Ondas transversais, exemplo aqui, as imagens. Já que a gente falou das ondas mecânicas que precisa do meio para se locomover, no caso, um meio material, tá? Vamos focar aqui agora nas ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Então, perceba que as ondas eletromagnéticas, elas não necessariamente só precisam do meio material. Ela também pode se propagar no vácuo. Então, se propaga no vácuo, o vácuo é a ausência de matéria, a gente tem aí a luz do Sol, que consegue atravessar todo o espaço, né? Essa distância que tem entre o Sol e a Terra, todo esse espaço que é um vácuo aí, e chegar até a gente aqui na superfície da Terra, passando pela camada de ozônio e encontrando várias outras moléculas. Então, saindo do vácuo e encontrando várias moléculas, a onda ela percorre esse caminho, beleza? O que a gente tem aqui nas ondas eletromagnéticas? A gente tem um campo elétrico, perceba que esse campo ele é perpendicular. Elétrico, gente, de eletricidade, beleza? E magnético. Lembre lá do ímã, o ímã é magnético. Então, perceba que aqui a gente tem algo perpendicular e algo transversal, beleza? É como se fosse uma cruz, ó. Uma está para cima e a outra aqui, no caso perpendicular, e a outra vai estar na horizontal. Aqui vai ser o campo elétrico, vou botar L, tá? E aqui o campo magnético, mag, beleza? Então é dessa forma que as ondas eletromagnéticas elas se propagam. Tem aqui um exercíciozinho interessante para a gente fazer. Eu achei interessante porque eu acho que tem uma questão parecida com essa aqui na prova, tá? A questão diz assim: assinale entre as alternativas abaixo aquela que apresenta somente ondas mecânicas. Então, por favor, na revisão de vocês aí, procure entender qual é a onda, tá? E qual é o meio em que ela se propaga. Se for meio material, onda mecânica. Se for vácuo ou material, mas essa onda se propaga no vácuo, a gente vai ter onda eletromagnética. Tá? A resposta aqui vai ser a letra D. Vocês vão fazer as análises e perceber, é o exercício de casa de vocês, perceber qual dessas ondas aqui não precisa do meio material. Porque na D, todas elas precisam do meio material. A vibração, por exemplo, a vibração precisa do meio material. Ultrassom precisa do meio material. E o infrassom. Basicamente, se tiver som, precisa do meio material, beleza? Por isso que aqui, ó, a letra A precisa do meio material, tá? Os raios gama, pesquise sobre os raios gama, precisa do meio material. Ondas de rádio, precisa do meio material. E aqui a gente tem os raios catódicos, que precisam do meio material também. Além disso, nós temos as ondas de rádio. Então, a única questão em que todas elas
precisam do meio material para se expandir, né? Para essa perturbação ela se propagar, é somente a letra D, que é a vibração, ultrassom e o infrassom. Porque nas outras aqui a gente tem luz visível, tá? O infravermelho. Aqui a gente tem raios cósmicos. E eu vou deixar vocês pesquisarem, tá? Qual desses aí não precisa do meio material para se locomover. Mas a resposta aqui é a letra D. Bom, se a gente está falando das ondas eletromagnéticas, a gente tem que falar do espectro. E o espectro, gente, é o estudo de todas as possíveis regiões que as ondas eletromagnéticas elas têm, tá? Então, a onda eletromagnética aqui, no caso, a onda, ela pode ser de rádio, micro-ondas, tá? Infravermelho, luz, raio-x, gama, dentre outros. Mas quando a gente fala das ondas eletromagnéticas, aquelas que se propagam no vácuo ou no meio material, a gente tem que focar aqui também, ó, na luz, tá? Porque essa parte aqui é a parte, a luz do sol também aqui, ó, que não vai precisar de um meio material para se locomover. Então perceba que desse espectro a gente tem onda de rádio que precisa do meio material, as micro-ondas, o infravermelho ainda precisa assim, de um meio material, tá? A depender também da frequência dele. A gente tem aqui o raio-x, raio gama, não precisa do meio material. Então daqui para frente, ó, a gente pode dizer que não precisa do meio material, mas daqui para trás precisa do meio material. E foque justamente no infravermelho. Por quê, né? O infravermelho também é conhecido como onda de calor. E muitos de vocês vão lembrar, nesse período que a gente passou, que a gente ia ao mercado, e as pessoas apontavam um aparelhozinho para nossa pele e sabia qual era a nossa temperatura, somente apontando o aparelho para a nossa pele. Por que isso? Porque nós, seres humanos e outros seres também, seres vivos, produzem o infravermelho. E se a gente produz o infravermelho, esse infravermelho pode ser capturado, tá? Daí ser conhecido como onda de calor. E se eu não me engano, eu acho que tem alguma coisa na prova sobre isso aqui. Então estude, tá? Espectro eletromagnético e foque também no infravermelho. Perceba que alguns dispositivos de segurança, né, equipamentos de visão noturna, entre outros, vai utilizar essa tecnologia infravermelho. Sensores que colocam dentro de casa, sensores que colocam para perceber se o animal está passando ou não, utiliza infravermelho. O cachorro, como a gente já discutiu em sala de aula, enxerga nessa região aqui e outros animais também, por isso que conseguem enxergar no escuro. Então, o infravermelho é muito importante para o uso tecnológico, tá? Em termos de visão noturna, descobrir temperatura, entre outros. Uma aplicação diversa. Bom, e aqui chegamos à luz, tá? A luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. Então perceba que, além dessas cores que a gente percebe, existem muitas outras cores que a gente não consegue perceber porque a nossa visão é limitada. Basicamente, nós enxergamos de 400 nanômetros a 700 nanômetros. E quando você vê lá o arco-íris, nada mais é do que a luz do Sol, que é a luz visível, né? Uma luz branca, porque ela é composta de todas essas cores. Então, a luz do Sol, quando ela passa por uma leve faixa de água, tá? Ou então de uma imitação de um cristal, no caso lá no espaço não, perdão, aqui na nossa atmosfera, essa luz ela vai decompor. Então a luz visível, que é branca, ela vai decompor nas regiões aqui que vai do azul, tá, até o vermelho. E perceba que cada cor vai ter uma frequência específica. Não é à toa que quando você vê um carrinho de brinquedo, ele tem um LED.
E esse LED consegue reproduzir várias cores. Por quê? Porque tem um sistema ali. Esse sistema ele varia de tempos em tempos. A emissão de frequência, né, de energia. E a depender da energia, um único LED ele vai emitir o vermelho, cor de abóbora, o amarelo, o verde, o azul. Porque o aparelho está emitindo frequências diferentes. No caso, um chip, pode ser um diodo, qualquer coisa, está controlando ali aquele LED. Tá? A luz pode se propagar no vácuo com velocidade aproximadamente de 300 mil km por segundo. Informação necessária, tá? Porque a luz é a referência dos cálculos. Então, quando a gente vai fazer algum cálculo, alguma coisa, a gente está tomando como referência a luz. O ano, calendário, hoje, o que a gente faz é com referência na luz, não tem para onde correr. Tá? A nossa idade está baseada também na luz. Então, a luz é a referência para as fórmulas que a gente utiliza hoje em dia na física. Até mesmo para calcular o tempo e tudo mais. Bom, falando aqui sobre a reflexão da luz. Então, a reflexão da luz é um fenômeno em que uma onda de luz atinge a superfície e muda de direção. Então, perceba aqui, ó, aqui nós temos um raio incidente. Vamos supor que o Sol está mandando uma luz, né? Um comprimento de onda, perdão. Esse comprimento de onda vai bater na superfície com esse ângulo aqui e ela vai ser refletida. Ela não vai ser absorvida, ela vai sair aqui, ó. E o ângulo que ela sai, o ângulo refletido, vai ser o mesmo que o ângulo de incidência, tá? O ângulo incidido. Então, esse fenômeno aqui é o fenômeno de reflexão da luz. Já a refração da luz ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparente, tá? Se você pegar aí uma panela, colocar água e colocar sua mão dentro da panela, você vai perceber que sua mão dentro da panela, ela parece muito maior do que seu braço que está fora da panela com água. Tá? Coloca água na panela e coloca a mão dentro. Você vai perceber que seu braço ele tem um tamanho e sua mão vai ser um pouquinho maior. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem a luz, né, com a velocidade que é propícia para o ar, mas quando ela muda de meio, vai para a água, a velocidade dela também é alterada. Então, se a velocidade da luz é alterada, a imagem também, no caso, como ela vai ser refletida, também vai ser alterada. Por isso que quando a gente está com algum lápis dentro da água, ele parece ser quebrado. Quer dizer isso, que a velocidade aqui dentro, no caso a velocidade da luz aqui dentro, é diferente da velocidade da luz aqui fora. Logo, as imagens elas são diferentes, tá? Porque para formar a imagem a gente precisa da luz. Então, se a luz estiver com a velocidade em um meio e estiver com a velocidade no outro, a imagem ela não vai ser idêntica. Ou ela vai ser maior, ou ela vai ser menor e por aí vai. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho dos espelhos, a gente tem 3 tipos de espelhos. Os espelhos planos, os côncavos e os espelhos convexos. O espelho plano, gente, esse espelho é que você tem em sua casa. Lembrando que a imagem que é refletida nesse espelho não é a imagem real, tá? Essa imagem aqui, ó, que está aparecendo no espelho, ela é não real. A imagem real é do objeto. Mas perceba que o objeto nessa posição e aqui o espelho. Quando a gente olha para o espelho, parece que a imagem está atrás do espelho. Só que essa imagem aqui ela não pode ser refletida. E ela é a imagem falsa, tá? É simplesmente uma ilusão de óptica, porque a imagem, na verdade, ela está no mesmo plano do espelho, no caso da pessoa que olha, né? A pessoa está aqui, a imagem está aqui, no mesmo plano. Então, ela não está aqui atrás. Mas somente por questão de foco, né? A gente percebe, tem a leve sensação de que há um prolongamento na visão aqui, ó. Só que esse prolongamento não existe. Tudo bem? Então, por isso que essa imagem, como a gente estudou em sala de aula, ela é uma imagem falsa. Ela não pode ser refletida.
Já os espelhos convexos, eles vão ter aplicações diferentes. Nos espelhos esféricos côncavos, a superfície refletora é a face interna da calota. Para facilitar aqui o entendimento, eu peguei aqui uma semisfera, né? Que vai ser uma calota. E perceba que o espelho côncavo, a imagem aparece aqui dentro. Se a imagem aparece aqui dentro, ela é uma imagem que não vai ser ampliada em termos de campo de visão, vai ser um campo de visão menor, só que a imagem ela vai ser maior, porque o campo de visão é menor e ela vai aumentar. Já nos espelhos esféricos convexos, perceba que a superfície refletora é a face externa. Então, por ser essa face externa, ela vai conseguir coletar muito mais campo de visão. Então, o campo de visão aumenta. Se o campo de visão aumenta, a imagem diminui, mas você consegue ver o campo de visão maior. Você consegue ter uma dimensão maior do espaço. Olha a aplicação aqui, a diferença, né? Na aplicação. Perceba aqui que é um retrovisor, e nesse retrovisor a gente tem essa parte aqui, ó, do meio fio. Essa parte do meio fio, dentro desse círculo vermelho, ela está aqui embaixo, ó, na outra imagem do outro espelho. Isso quer dizer o quê? Que esse espelho aqui, vou botar espelho 1, marcar 1 aqui, tá? É o espelho côncavo, porque a imagem ela mostra um campo de visão reduzido, mas ela se comparado com a imagem 2, que eu vou colocar aqui, ó, ela é a imagem maior. Já o espelho 2, a gente percebe o quê? O campo de visão ele é maior, você consegue ver aqui essa segunda árvore que você não vê na imagem 1. Você consegue ver a maçaneta do carro, aqui o fundo do carro, a outra árvore aqui. Então o campo de visão é maior, você tem muito mais coisas para ver. Essa parte da janela aqui, ó, a gente consegue ver, tá? No espelho 2, no espelho 1 a gente não vê. Essa parte do meio fio aqui, ó, a gente consegue ver no espelho 2 muito maior, e o prolongamento do meio fio. Então, o campo de visão é maior, só que a imagem ela é menor. Então, perceba a aplicação, tá? É muito aplicado também no retrovisor nos retrovisores, né, dos caminhões. Já que o caminhão ele tem uma lateral muito espessa, muito longa, tem caminhão que chega a ter 30, 40 metros de comprimento. Então, esse espelho 2 aqui, ele é perfeito para mostrar a lateral do caminhão. E esse espelho 1 aqui, ele fica mais próximo ali da porta, né? Até 1 metro de distância ali da porta. Então, o motorista ele consegue pegar toda a lateral do caminhão e consegue também perceber ali a porta, o que está próximo à porta. Se tem alguém chegando perto dele ali para abrir a porta, alguma situação que ele possa se prevenir também e tudo mais, tá? Então, perceba a aplicação aqui dos espelhos côncavos e convexos. E para fechar nossa revisão, tem um exercício aqui interessante, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, mas eu gostaria que vocês dessem pausa e vamos ler. O comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual de seu comércio, a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é... Então perceba, o comerciante ele quer pegar o máximo possível do comércio dele lá, quer pegar a lateral, vai que a lateral do comércio dele tem 20 metros, 30 metros, ele quer ver tudo, tá? E se for dentro do comércio, vai que tem um corredor lá que tem 15 metros. Ele quer pegar esse corredor todo, de 15 metros. Então, qual é o melhor espelho para ser aplicado, né? Com essa finalidade? Então, o tipo de espelho mais indicado para tal fim é letra A, B, C ou D. Com certeza aqui é a letra C, né? O espelho convexo, que a gente acabou de ver no slide anterior. Olha ele aqui, ó. Espelho convexo, o espelho 2. Ele tem um campo de visão maior, só que a imagem é menor, tá? Então, a resposta aqui, a letra C. Diletos e diletas, eu quero desejar um sucesso a vocês, um cheiro no coração
tá? Espero não ter ficado nenhuma dúvida, até porque é uma revisão, não é uma aula. As aulas a gente já teve em sala de aula, já discutimos, já resolvemos vários exercícios. E aqui é só aquele tapa inicial para vocês irem com todo o gás, tá? Sucesso, um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula, nosso próximo encontro. Deixa eu desfazer isso aqui, descartar. Tchau!